Graças a Deus, irmãos, por estarmos aqui mais um sábado para adorar ao Senhor. Não sei como foi a semana dos irmãos. No sábado passado eu falava de alguns de nós enfermos, eu me incluía, entre eles, a Línia também, o Márcio, e eu estou melhor. Cheguei a falar na pregação, Vicente fica a postos, talvez eu não consiga terminar, mas deu para terminar. Agradeço a Deus pela programação muito linda que as senhoras e senhoritas da nossa igreja propiciaram a nós pais. Eu tenho certeza que todos nós, os homens da igreja, os pais da igreja, ficamos muito felizes com a homenagem que vocês nos ofereceram. Quem não pôde vir, perdeu. Evandro e Marcos. Tá bom? Deus há de dar outras oportunidades assim para nós. No sábado passado, em função das homenagens aos pais, a pregação foi encurtada, foi diminuída. E o texto lido em Efésios não deu para explorar, em função do tempo, não deu para explorar com mais profundidade um pouco do que nós lemos em Efésios, capítulo 1. Nós lemos no sábado passado do verso 14, deixa eu confirmar, Efésios, capítulo 1, nós lemos do verso 14 até o 23. Eu disse que estou bem, mas ainda tenho um pouquinho de tosse. Não vamos explorar esses versos agora, mas pelo menos 2 pontos eu gostaria de repisar com os irmãos antes de entrar no texto de hoje. Hoje o André me mandou uma mensagem pela manhã pedindo o texto bíblico e o título. E eu mandei para ele, Efésios 2, 1 a 10. E o título é Mudança de Status. Travessão, da morte para a vida. Então, é o de hoje. Mudança de status da morte para a vida. Mas antes de entrar nessa leitura de Efésios 2, 1 a 10, só para lembrar, irmãos, daquela leitura do sábado passado, no verso 14 do capítulo 1, falando sobre o Espírito Santo da promessa, o verso 14 diz: o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus. Penhor. Se eu perguntar à igreja o que entendem por penhor, mesmo não sendo, porque essa é uma palavra própria dos profissionais do direito, dos profissionais de serviços bancários, dos profissionais de serviços para financiamento de ativos financeiros, essa palavra penhor. Mas todos têm ideia do que ela seja. É uma garantia antecipada de que um pagamento vai ser feito. No final do culto vocês vão entender por que esse café aqui. Por enquanto fiquem com a curiosidade. A água minha garganta precisa. Mas vamos lá. Penhor. O texto bíblico disse, falando do Espírito Santo, diz que ele é o penhor da nossa salvação. Então, sem definição de profissional de economia, do direito, banqueiros, economiários, bancários, sem definição dessas profissões. Na nossa compreensão, penhor é um pagamento, é uma garantia, uma antecipação de um pagamento maior, que será feito posteriormente. Por que o apóstolo diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa redenção? E eu fui olhar no Novo Testamento grego, é uma palavra grega, mas que tirada da língua hebraica, uma transliteração do hebraico. É arrabon, a palavra penhor. É um pagamento antecipado. Igreja, o apóstolo Paulo está dizendo, nesta palavra em Efésios, que o Senhor, ao nos conceder o Espírito Santo, ao nos conceder as graças do Espírito, as virtudes do Espírito, a unção do Espírito Santo,
é uma antecipação do que Ele tem para nos dar na eternidade. Já agora, desde agora, é possível que o salvo desfrute companheirismo com o Senhor, e do desfrute desse companheirismo, já aqui e agora, receba as bênçãos de ser filho dele, de poder impor as mãos sobre enfermos, e o Senhor, se for da vontade dele, operar o milagre da cura. Esta é a antecipação do Espírito Santo. Nesse sentido, o Espírito Santo é penhor da nossa salvação. 3 pontos. Uma, penhor que não explorei. O outro ponto, ele falou muito de fé e falou muito de graça nesses versos. Então, bem rápido, irmãos. Qual a importância de termos fé na caminhada cristã? Que lugar, não responda, mas cada um se questione. Que lugar a fé ocupa na caminhada cristã? Enquanto pensam os irmãos, eu vou dar uma pista que o apóstolo, de uma expressão de Paulo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Com esta palavra paulina, estamos mostrando que a fé ocupa lugar fundamental na nossa caminhada cristã. E fé, irmãos, tão pequenininho, né? 2 letras. Fé, em português só 2 letras. F-E e o acento. Mas é de suma importância, porque fé é certeza daquilo que a gente não está vendo. É certeza daquilo que a gente, a rigor, ainda não tem. Nós queremos morar no céu, mas nós estamos aqui na terra. Nós queremos viver sempre, ser eternos. Mas aqui nós estamos sujeitos a doenças e a morrer. Então, percebem os irmãos? Mas pela fé nós apoderamos dessa herança bendita. A importância da fé, irmãos. Crentes que não compreenderam a importância da fé enlouqueceram, porque tentavam se santificar na marra, tentavam se santificar no esforço pessoal. Nós crentes censuramos algumas religiões que fazem, em que algumas ordens religiosas fazem votos de renúncia. As carmelitas fazem voto de renúncia, por exemplo. E outras ordens na Igreja Católica de monges que fazem voto de renúncia. Alguns se autopenitenciam, oram, se ajoelham em cima de milho, se ajoelham em cima de tampa de garrafa, ao contrário, com a boca para cima. Várias tampinhas de garrafa, se ajoelham e ficam horas ali orando. E sangra. Ainda hoje há quem faça isso. E nós evangélicos somos tentados a censurar. Coitados, eles estão se autoflagelando para se santificar, isso não santifica. Mas há crentes fazendo isso também, sem se ajoelhar em tampinha, sem ir para a reclusão das carmelitas. Mas há crentes achando que vão entrar no céu porque guardam o sábado com mais rigor. Há crentes achando que vão entrar no céu porque, não, tal dia eu tenho que ir lá fazer isso, fazer aquilo. Irmãos, é pela fé, não é por obras. Não é por obras. As minhas melhores obras são podres. As minhas melhores obras estão poluídas de egoísmo, de arrogância e de pecado. Elas não têm condições de me garantir entrada no céu. É por isso que a Bíblia enfatiza que é pela fé. É pela graça de Jesus. Mas eu me aproprio desta graça pela fé. Mas
mas eu não tenho fé. Então eu preciso orar. Senhor, acrescenta-me a fé. E o Senhor dá. A Bíblia diz que a fé é dom de Deus. Esses são os enfoques do sábado passado que deixaram de ser feitos. E tem um enfoque que eu contei, e conversando em casa com a Línia, ela achou que eu não me expressei da maneira mais clara. No final da pregação, eu contei de um homem chamado Jonas e uma senhora chamada Lídia, nos Estados Unidos, um casal. Casaram e viviam bem. E esse homem, a uma certa altura do casamento, eles ainda não tinham filhos, ele começou a beber bebida alcoólica. E foi se afundando mais no alcoolismo. E aquele casamento que era um ninho de amor, se transformou num inferno. Porque quando ele estava alcoolizado, ele batia na Lídia. E batia muito. E um dia, a Lídia grávida, quase já por ganhar o filho, eu não lembro na história se era entrando para o 8º mês, ou já tendo começado o 8º mês de gestação, com a barriga daquele tamanhão. Ele, bêbado, bateu muito, muito, muito nela, e ela morreu. E a convicção dele é que ele matou a esposa e o bebê que ela esperava. E ele foi preso. Esse homem ficou 27 anos na cadeia. E enquanto ele estava na cadeia, os remorsos, aquelas ondas de remorso lhe vinham à cabeça. Porque ele amava a esposa dele. Mas o desgraçado do vício do alcoolismo era tal que o transformava num animal bruto, com o ser que ele mais amava, que era a esposa dele. E o filhinha que eles teriam, estava por nascer. Ele acabou com tudo. Quando eu li essa história, conta-se que ele tentou na prisão, nesses momentos de enorme remorso, tentou suicídio. Mas ele pegou prisão perpétua. A condenação dele foi essa. Um dia, 27 anos fazia que ele estava preso. Chegou um jovem advogado, pediu a permissão, os trâmites burocráticos normais daquele lugar nos Estados Unidos, e pediu para visitar esse homem. Foi levado para a sala, com a entrevista com o advogado, com aquele vidro que separa, eles conversando, e o advogado, ele disse, mas eu não contratei advogado nenhum, eu nem tenho dinheiro para pagar um advogado. Ele disse, não, mas eu decidi trabalhar na sua causa, e eu estou aqui para lhe tirar da prisão. E começou a conversar com ele. E esse homem disse, mas eu não mereço liberdade. Eu matei o ser que eu mais amava. E contou a história para o rapaz. O rapaz disse, eu também não merecia ser um homem livre. E Jesus me amou. Por isso eu vim aqui trabalhar pelo Senhor. E passou. 5 meses depois do trabalho desse advogado, um dia ele chegou lá com a pastinha e com o alvará de soltura. E disse, eu prometi, eu vim tirar o senhor da cadeia, senhor Jonas. E o Jonas, chorando, falou de novo, mas eu não mereço, eu nem tenho família, eu matei a minha mulher e o bebê que ela esperava. E então foi quando ele disse, eu sou aquele bebê. Os médicos, a minha mãe morreu, o senhor matou a minha mãe, mas os médicos me salvaram. E eu fui adotado por um lar, uma família batista. E eles me ensinaram a amar Jesus. E eu me especializei em direito penal para lhe tirar da cadeia. O Senhor é o meu Pai. Eu sou aquele rapaz. E em nome de Jesus, com a sua liberdade, nós vamos refazer a nossa família. Isso foi o que aconteceu. Eu contei e não expliquei com esta clareza, então achei por bem compartilhar com os irmãos mais uma vez, de forma mais clara. Vamos abrir a Bíblia então agora em Efésios capítulo 2,
versos 1 até as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Irmãos, a leitura desse texto dispensa comentário. A leitura, a simples leitura desses primeiros 10 versículos de Efésios 2, ela é autoexplicativa. É suficientemente clara para nós. Mas ainda assim, fazendo o que não deve, fazendo o que não presta, fazendo tudo o que é reprovável, mas está viva. Ah, bom, mas o texto não diz que está morto. E como é que é estar morto e vivo? E gosto, vale mais para os estudantes, o Novo Testamento grego tem 2 palavras para a vida. Uma é bios, daí vem biologia, daí vem biografia, daí vem o que mais? Pensem aí os estudantes, vários bio. Falei biologia, falei biografia, biotecnologia e as muitas bios que tem por aí. Então, vem da palavra grega bios, vida. Mas a língua grega tem uma outra palavra para vida. Zoe. Daí vem zoologia. Daí vem zootecnia. Bios é vida, uma vida menor, uma vida inferior. Zoe é vida superior. Quando o texto diz quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida, não está escrito tem bios, está escrito tem zoe. É vida abundante, é vida eterna, é a vida que só Jesus pode dar. Então, quando o apóstolo diz que sem Jesus nós estávamos mortos, o filósofo está certo em dizer que o mundo é um grande cemitério, porque a maioria da humanidade não tem Jesus. O Senhor vai salvar a muitos, mas leiam o Apocalipse. Os perdidos são como areia no mar. A obra de Jesus na cruz não foi em vão. O sacrifício de Jesus vai levar muitos ao céu, mas a maioria vai se perder. Ele deu vida estando nós mortos. Essa expressão parece uma figura de linguagem, e é uma figura de linguagem, mas eu entendo que ela expresse uma grande verdade das Escrituras. Estar sem Jesus é estar morto. Estar sem Jesus tá bom, então está vivo, mas está escravizado. Então é alguém sem vontade própria. É alguém que não tem capacitação para decidir por si só. Decidem por eles. Sabe aquela coisa de pois eu sabia que era errado, eu não queria fazer, quando eu vi eu fiz. Mas onde está o poder decisório? Onde está o poder volitivo, vontade? Isso é certo e eu vou fazer o que é certo. Não, isso é certo, aquilo é errado, mas eu estou sendo fortemente atraído e fiz o errado. Isso é estar morto no pecado. Isto é ser escravizado pelo pecado. Paulo fala do curso deste mundo. Quando ele fala do curso deste, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. O que Paulo quis dizer por curso deste mundo? Ele está tentando falar do sistema que predomina do mundo. Irmãos, qual é o sistema que predomina no mundo? O Evandro fez assim. E é por isso que a Bíblia diz que o dinheiro, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Mas tem gente que se corrompe não é só por dinheiro, Evandro. Se corrompe pelo poder.
Tinha um personagem antigo do Chico Anísio que dizia: o poder, deputado Justo Veríssimo, é o poder. Vocês já viram alguém hoje na televisão ainda falando no poder desse jeito? Será que ainda tem? Eu não estou falando só dos que estão presos em Curitiba, do Petrolão. Mais são os corruptos não presos do que os presos, evidentemente. Mas quando Paulo fala segundo o curso desse, muitos acreditam. Eu ouvi na televisão um pastor famosíssimo, brasileiro, elogiando, porque agora a Câmara dos Deputados tem um homem de Deus, Eduardo Cunha. Eu ouvi isso. Ele gosta de pregar sobre a vitória em Cristo e ele mistura a pregação bíblica com a política daqueles que se afinam com ele, não importa se é corrupto ou não. E ele só não está preso em Curitiba por detalhe, porque o que tem sobre ele é suficiente para estar lá junto com Zé Dirceu e outros. Mas o pastor vem na televisão e elogia agora o povo de Deus, elegeu um evangélico para presidir a Câmara dos Deputados. O que é ser segundo o curso deste mundo? Eu estou falando tudo isso, irmãos, mas podem pensar, mas o púlpito é lugar para pregar política? Não estou pregando política. Eu estou falando o que Paulo quis dizer com o curso deste mundo. Eu fiz aqui algumas anotações, o que é andar segundo o curso deste mundo. Eu iria falar no final, mas já que nós estamos, já mencionei isso, eu vou apontar para os irmãos pouquinhas coisas. O padrão deste mundo é sexo antes do casamento, é andar segundo o curso do mundo. O padrão deste mundo é pagar mal com mal. O padrão deste mundo é levar vantagem em tudo. A famosa lei do Gerson. O padrão deste mundo é subir a qualquer custo, mesmo que seja pisando nos outros. Vocês não ouvem uma expressão assim? O deputado fulano, o político, se ele tiver que pisar no pescoço da mãe dele para chegar lá, depois ele pisa. Não existe essa expressão? Isto é o padrão deste mundo. Vocês sabiam que dentro da igreja também existe isso? Pastores fazendo campanha política a qualquer custo. Já mencionei, eu não vou dar o nome de igreja, já mencionei convenção nacional de algumas igrejas famosíssimas no Brasil, que terminou em tiro. Convenção para eleger o presidente nacional. Eu não estou falando do Congresso Nacional, estou falando de igreja evangélica. O padrão deste mundo é ter prazer a qualquer custo, prazer pelo prazer, ainda que seja da forma mais irresponsável que se pareça. Andar segundo o curso do mundo é eleger o dinheiro como a coisa mais importante da vida, aquilo que o Evandro fez assim. É priorizar sempre o eu. Andar de acordo com o curso deste mundo é fazer os desejos da carne conforme me vem na cabeça. O apóstolo Paulo, irmãos, está se dirigindo aos crentes de Éfeso para dizer que nós éramos assim, não somos mais assim. É esta mensagem, é este o recado que ele está passando. Depois que ele fala de tudo isso, como é que é o padrão, o sistema do mundo, ele diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos deu vida por Cristo Jesus. Lembram, irmãos, nós pregamos aqui que a salvação é pela graça por meio da fé. Mas isso não significa que eu seja um salvo que viva de qualquer jeito, que faça o que me der na telha. O mesmo texto que fala que a salvação
é pela graça, não é por obras, para que ninguém se glorie. Ele encerra essa sessão no verso 10, dizendo que Deus nos criou para boas obras, para que andássemos nelas, nas boas obras. Com isto, Paulo está dizendo, irmãos, que nós continuamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Paulo está falando que nós, então, temos uma nova cidadania. Nós somos cidadãos do reino celestial. Pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pela bondade de Deus. Significa, esses descritos aqui por Paulo, significa então que nós não somos mais pecadores? Significa que nós não temos mais pecado? Não, não significa isso. Nós continuamos sendo pecadores. Sabem, nós, os guardadores do sábado, nós, os defensores da lei de Deus, a lição desse trimestre, aliás, hoje nós estudamos sobre honrar pai e mãe, os 10 mandamentos, a primeira lição, o pastor André escreveu, a segunda eu escrevi, e aí foi o pastor Wesley, pastor Jonas, pastor Renato Negri, e hoje foi o pastor Bernardo, de Fortaleza. Nós entendemos que nós não somos salvos pela guarda dos mandamentos, mas nós, os guardadores dos mandamentos, nós, os guardadores do sábado, somos tentados a definir pecado com um texto do Novo Testamento. Tem vários textos definindo o que é pecado, mas todo guardador do sábado só tem um texto para pecado. Pergunta para o guardador do sábado: o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. É ou não é? O que todo sabatista fala. Pecado é a transgressão da lei. Não está errado. É a Bíblia que diz isso. Só que na Bíblia há várias palavras para definir pecado. E uma das que eu acho mais adequada é hamartia. Traduzindo em grego, errar o alvo. E pecado é isso. Deus tem um alvo, Deus tem um propósito. E eu saio da trilha, eu saio do alvo. Me distanciar de Deus. Vocês sabem, há lugares, os antigos falam isso. Talvez o pastor Nelson tenha falado isso, talvez a irmã Marta tenha falado isso. Isso não se vê na geração mais jovem, nem na minha, nem na de vocês que é mais jovem ainda. Mas os antigos falavam isso. Eu vou falar, acho que o pastor Nelson e a irmã Marta vão lembrar do que eu vou falar. Os pregadores de antigamente diziam, orientando os jovens: meu jovem, pode ir em todo lugar, que o anjo do Senhor possa entrar contigo. Vocês já ouviram isso? Já, os mais velhos ouviram. Não vão naquele lugar que vocês têm que dizer: anjo, me dá licença, fica aí um pouquinho, eu vou lá só um pouquinho, depois eu volto, a gente se reencontra. Que bobagem, desculpa. O Senhor preenche todos os lugares, e o Senhor socorre os seus filhos em todos os lugares. Mas essa lição dos antigos é para a gente parar e pensar. Onde eu estou colocando os meus pés? Onde eu estou colocando os meus olhos? Onde eu estou colocando as minhas afeições? Está em sintonia com o padrão de Deus para os salvos? Ou, na linguagem de Paulo, está em sintonia com o curso deste mundo? O que é andar de acordo com o curso desse mundo? Eu listei ali algumas. É isso, é aquilo, é aquele outro, aquele outro. Mas há tantas atitudes que eu possa assumir que não se harmonizem com a vontade de Deus, e sim com o curso deste mundo. O texto fala que nós fomos libertados do príncipe das potestades do ar. Agora, irmãos, esse mesmo texto no final, ele fala que no verso 10, depois dele falar que é pela graça, que não é por obras, mas esse verso 10 para mim tem um sabor muito especial, quando ele diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Irmãos,
os estudantes de teologia que têm a oportunidade de pegar um Novo Testamento grego e ver aquela palavra, existem interlinear, em português e em grego, em português e em grego. Eu tenho em casa. Essa palavra aqui, somos feitura sua. Sabem o que está escrito? Em grego, somos poema de Deus. E daí vem a palavra poema. Daí vem a palavra poesia. Olha a riqueza do texto paulino. Isso me emociona. Quando a palavra de Deus olha para mim, olha para ti e diz: tu és o poema de Deus. Tu és a obra de arte mais querida de Deus nesta terra. É isso que Deus está dizendo. Mas eu sou o poema de Deus, com todos os meus defeitos, com todos os meus maus traços de caráter, alguns herdados de educação errada que eu tive, alguns cultivados porque me era prazenteiro. Com todos os meus defeitos, eu sou o poema de Deus. E a resposta, sim, tu és poema de Deus. Tu és a obra de arte de Deus nesse mundo. Então, irmão querido, irmã querida, não é para ninguém se desesperar com seus defeitos. Não é para ninguém se desesperar com seus tropeços. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vocês acham que Deus enviaria Jesus para vir passar por tudo o que passou, para dizer para ti, para dizer para mim: tu não tem vida perfeita, não serve para ir para o céu? Se Jesus agisse assim, ele estaria entregando o troféu a Satanás. Quem é vencedor é Jesus. Quem está derrotado é Satanás. E ele foi derrotado na cruz, e ele é derrotado na nossa redenção, lá na cruz e dia a dia, quando nós nos aproximamos do Senhor. Nós estamos dando mais uma vez vitória a Jesus. Eu precisava falar para os jovens, porque esse café aqui é só uma ilustração, mas eu vou tomar. Já não está mais quente. Mas uma moça, como vocês, filha de uma mãe crente. A mãe sempre, ela nasceu nos caminhos de Jesus, ela cresceu nos caminhos de Jesus e não quis mais saber. Naquela igreja mudou de pastor, chegou um pastor novo. E o pastor foi visitar família por família. E ele estava visitando esta irmã. E a irmã começou a se queixar para o pastor da filha. A filha não estava em casa. Olha, ela conhece o caminho de Jesus. Ela ia na escola dominical, nas classes das crianças, do hall do berço, juvenil, infanto-juvenil, enfim. E agora, jovem, ela não quer mais saber. E não tem jeito, ela diz que tem que aproveitar a vida, ela tem que se divertir, e mais tarde talvez ela volte para Deus. E a irmã contava, e o pastor ouvindo, e lá pelas tantas, um barulho, entra a moça. Entrou estabanada, entrou em casa, e a moça: pastor, é minha filha, que eu lhe falei, o pastor novo, e apresentou, e o pastor estava tomando café. E conversando com a irmã e tomando o cafezinho dele. E a moça ouviu, o pastor não falou nada. A mãe contando, aquela situação constrangedora, a mãe falando que a filha abandonou Jesus e tal, e o pastor ouvindo, e a moça ouvindo. E lá pelas tantas o pastor disse: olha, eu estou terminando o meu café. Quer tomar um pouquinho? Ainda tem um restinho. Que mal educado é o senhor, ofereceu o resto de café, ainda morno, já frio. Minha filha, é isso que tu está fazendo para Jesus. Tu disse para a mamãe que vai te divertir, vai usufruir, gozar a vida, e mais tarde tu vai te entregar para Jesus. É o restinho de café. Mal educado isso, né? E a lição ficou para aquela moça. Eu quero louvar a Deus, irmãos, porque o Senhor nos alcançou. Desde os mais velhos aqui da igreja, até vocês bem jovens. E essa experiência do resto de café
não serve para vocês, porque vocês decidiram que entregariam o melhor de vocês para o Senhor. Mas quando eu disse que nós, não sendo mais do curso desse mundo, não estando mais mortos em delitos e ofensas, estamos num novo padrão, temos nova cidadania, mudamos de status, que foi o título da morte para a vida. Isso não significa que não tenhamos provações e muitas dificuldades. Milena, Márcio, Bernardino, as provas são grandes. Um grupo de senhoras batistas norte-americanos estudavam em reunião em casa livros da Bíblia, e elas estavam no livro de Malaquias. E elas leram o texto, era um grupo de 5 senhoras. E elas leram o texto de Malaquias, que o Senhor vai acrisolar, como se acrisola a prata. E uma perguntou para a outra: o que é esse processo de acrisolamento da prata? E nenhuma soube dizer. Uma das irmãs disse: olha, eu vou fazer o seguinte, eu assumo a responsabilidade de pesquisar, e daí na próxima reunião eu conto para vocês. E ela assumiu e cumpriu, mas ela não se ateve a ir nos livros e tal. Ela foi num ourives e pediu para ele explicar para ela. E o ourives foi muito prestativo, levou ela lá para dentro, no ateliê dele, e mostrou: olha aqui, ó, que isso aqui é prata, mas ela não está pura. Pegou uma placa de prata, mas não estava pura. E como é que o senhor acrisola? Como é que o senhor depura? Ah, é com fogo. E ele acendeu o fogo. E ele ficou na frente, com óculos, ela também teve um óculos especial. E ele o tempo todo, e o fogo ali, pegando naquela prata, pegando. E saindo o que não prestava, que não era prata. Ia desprendendo, ia soltando. Ele terminou. Ela disse: mas não dá para o senhor largar no fogo? O senhor tem que ficar junto. Eu tenho que ficar sempre junto. A prata no fogo, a prata acrisolada, eu tenho que estar junto. Mas por quê? Porque senão eu destruo a prata. Tem o ponto certo. Ela perguntou: e como é que o senhor sabe quando está no ponto certo? Ele disse: eu sei que ela está purificada quando essa placa reproduz a minha imagem. Então, meu irmão, minha irmã, a tua luta está difícil, está pesada, está doendo, está machucando. O grande ourives está presente. E ele vai permitir que esse fogo pegue, até que a imagem dele se reproduza na tua vida. Somos poema de Deus, criado para as boas obras. Pela graça sois salvos. Aleluia! Nós somos uma igreja salva. Deus nos abençoe.